Olá, meus queridos! Bom, para a gente começar a conversar sobre astrologia bíblica, a gente precisa definir um ponto. E a gente precisa entender que o Messias de Israel, Yahshua HaMashiach, ele é o criador de tudo. Sim, ele é o criador. Yahuwah Tsevaot, Deus Pai, né, Deus dos Hebreus, usou o verbo Yahshua para criar tudo. E com isso entenderemos o ponto principal, que é o seguinte: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, ou seja, do verbo de Yahshua HaMashiach, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Então, o visível foi produzido pelo invisível. Tudo que foi criado revela ele, revela o Messias e revela o Deus Pai. Precisamos colocar isso na nossa mente e não esquecer jamais durante todas as aulas desse curso. O visível, como dizia Platão, veio a existir do invisível, daquilo que não se vê. As coisas materiais trazem em si mesmas e refletem as coisas espirituais das quais procederam, assim como a lua reflete a luz do sol. Por isso que esse mundo que enxergamos e tocamos é uma emanação do mundo espiritual. Primeiro vem o mundo espiritual e depois o mundo material. E foi esse recurso que Yahshua usou para ensinar seus apóstolos. Ele se valeu das coisas visíveis e cotidianas da vida daquelas pessoas para ilustrar as verdades espirituais. Como, por exemplo, Yahshua falou muito no Sermão do Monte, né, em Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, sobre o reino de Deus. Yahshua nos falou sobre muitas coisas terrenas para transmitir os princípios espirituais. Sempre temos isso na Bíblia. Esse sermão nos fala sobre fome e sede, sobre o sal da terra, a cidade edificada sobre o monte, regras ortográficas do hebraico, o julgamento no tribunal terreno e no tribunal celestial, o olho direito e a mão direita, a túnica e a capa, o sol e a chuva, tesouros na terra e no céu, o pão de cada dia, luz e trevas, o Senhor e o servo, comer, beber e vestir, as aves dos céus, os lírios do campo, pérolas e porcos, e muito mais. Podemos ver que as coisas comuns da vida cotidiana daquelas pessoas ali foram usadas para revelar verdades espirituais inefáveis. Mas, além de coisas materiais da terra, o Espírito Santo de Yahshua já usou verdades celestiais para revelar também as verdades espirituais, como o sol, a lua e as estrelas, que foram comparadas com o galardão dos eleitos, né, em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 41 ao 42. Outro momento, Deus é comparado ao sol. Sim, Deus é comparado ao sol, e Yahshua é comparado ao sol, em poder, em glória, em Salmos 84, versículo 11. Malaquias, capítulo 4, versículo 2, em Mateus, capítulo 17, versículo 2, né? E se o sol é associado ao Messias, a lua pode ser associada à igreja. Sim, o sol é masculino e sempre foi, e a lua é feminina, já que ela não possui luz própria, mas absorve a luz do sol e a reflete, assim como é dito em Salmos 89, versículo 37. As estrelas, por sua vez, são associadas à descendência de Abraão, né? Como, por exemplo, em Gênesis 26, versículo 4. Ou seja, também a igreja. Então, a lua e as estrelas são a igreja. Mas também são associadas aos anjos, como em Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Podemos entender, então, que essa forma de explicar algo que Yahshua usava se chama parábola. Todas essas coisas falou Yahshua à multidão por meio de parábolas, e nada lhes dizia sem usar uma palavra enigmática. E assim cumpriu-se o que fora dito por meio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Vamos perceber o ponto interessante nesses dois versículos. O versículo 34, que Yahshua fala às multidões em parábolas e somente por meio delas. Mas no versículo 35 diz que Yahshua iria revelar
tornar manifesto as suas parábolas que estavam ocultas desde a fundação do mundo. Olha que interessante. Ou seja, assim como ele criou as estrelas no quarto dia da criação, ele, como cordeiro, morreu desde a fundação do mundo. E ao mesmo tempo há parábolas e coisas ocultas desde a fundação do mundo. E o que está sendo revelado é que as parábolas de toda a história de Yahshua HaMashiach, da igreja e do reino da Nova Jerusalém, estavam escritas nas estrelas como uma parábola celestial. Uma parábola pode ser verbal ou visual. É importante a gente entender esses elementos nos dois versículos. No 34 está se tratando da parábola verbal e no versículo 35 está se tratando a parábola visual. Então a gente vai ter aqui dois tipos de revelação, né? Dois tipos de parábolas, por assim dizer, mas há três tipos. Tem a parábola visual, que vem primeiro, tem a parábola escrita na Torá, nos profetas, e por fim tem a parábola verbal, que então é verbalizado pelo verbo de Deus quando ele nasce da Virgem.